Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do componente de matemática. Eu sou a professora Valcineide Malta e estarei ministrando essa primeira aula com vocês. Então vamos ao objeto de hoje? Observem que essa aula é a de número 5. O objeto de conhecimento é utilização de gráficos e planilhas que permitam a interpretação e comparação que envolva juros simples relacionando com o crescimento linear e juros compostos com crescimento exponencial. E o detalhamento, juros simples, juros compostos. Vamos então dar início à nossa aula. Olá, olá! Eu tenho certeza que você já ouviu essa palavra, juros. E eu vou trazer aqui uma indagação para vocês. Juros, vilão ou mocinho? Como é que você dá essa resposta? Então, quando se fala em juros, geralmente a pessoa já sai correndo, né? Ou não entende como isso funciona. Mas antes de mais nada, vamos a uma frase? Olha aí, ó, observem na cartela comigo. Antes de mais nada, é preciso saber que os juros, tá? Nem sempre são os vilões do seu bolso. Sabendo usá-los, eles poderão ser um grande aliado às suas finanças. Como assim, professora? Vamos então entender um pouquinho sobre isso hoje. E o que são os juros mesmo? Juros é um valor que é cobrado a mais em determinada operação financeira. Então, para esse valor, existem uns tipos de juros. Todos são iguais? Não. Existe tipo de juros. Tem os juros simples e tem os juros compostos, tá? Mas todos eles dependem de uma taxa que é aplicada, ou seja, uma compensação por aquele valor que você está emprestando ou está pegando emprestado, tá? E também depende do período, o tempo em que está sendo feita, né, em que você decidiu fazer essa operação financeira. Então, para ficar aí gravado na sua memória, a palavra juros significa uma quantia de dinheiro a mais aplicada em alguma operação financeira. Então, durante a sua vida, você pode tanto pagar quanto receber juros. Depende do tipo de aplicação financeira que é feita. Então, o valor pago ou resgatado, ele dependerá da taxa cobrada pela operação e pelo tempo, né, pelo período em que o dinheiro ficará emprestado ou aplicado. Então, quanto maior a taxa e o tempo, maior será esse valor, ou seja, os juros dessa operação financeira. Vamos então começar aí falando sobre os juros simples, tá? O que são esses juros simples? Vamos à nossa cartela. É uma taxa que é previamente definida e que sempre incide sobre o valor inicial. Por isso que nós temos essa imagem, observem. Começa com um quadradinho. Depois, esse mesmo valor, tá? Esse mesmo juros, no próximo período ele vai dobrar. Então, sempre a mesma quantidade. Então, esse valor dos juros, ele não muda, tá? Então, por isso que ele é chamado de juros simples. Certo? Então fica aí definido para vocês. Então ele depende apenas do valor inicial. Como isso funciona mesmo na prática? Vamos lá. Suponha que você tem 1.000 para guardar. Um dinheiro que você não pretende mexer nos próximos meses. Para fazer esse valor crescer, você escolhe uma aplicação com taxa, olha aí, ó, com a taxa de juros simples de 2% ao mês. Tá ok? Como isso funciona? Observem aí. Então, todos os meses terá um rendimento de quanto? Ora, professora, se é 2% ao mês, esse valor vai render R$20. Por quê? Porque se o valor inicial é R$1.000, quanto que é 2% de R$1.000? 10% seria 100. 2% é a mesma coisa que 10 dividido por 5, certo? Então, você pega lá esse 100, que é 10%, e divide por 5, nós teremos, então, aí o valor de R$20, que isso corresponde a 2, desculpem aqui, isso corresponde a 2%, tá? 2%.
O que mais? Como isso ficaria na prática? No primeiro mês, já que vai aumentar R$20, então no primeiro mês você terá 1.020 na conta. No segundo mês, lembrando, que o valor aí vai ser R$20 de juro. Então vai aumentar novamente, mais 20, 1.020 mais 20, no segundo mês 1.040. No terceiro mês, mais 20, vai ficar 1.060. Então, esse é o tipo de juros simples. Vocês perceberam que os juros não mudam, ele sempre está sendo acrescentado a mesma quantidade, tá? Então, sempre é mais 20, mais 20, mais 20. Já que é sempre dessa forma, nós podemos utilizar aí uma expressão para não precisar ficar fazendo todos esses cálculos. Então, nós temos aí uma expressão que você pode calcular o valor dos juros. Então, você representa J como juros e esses juros vai ser igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo que é aplicado. O capital é aquele valor que você está colocando ali inicial, tá? A taxa, como nós sabemos, em porcentagem, mas para colocar nesse cálculo você vai passar para decimal, nós já iremos aprender. E o tempo, que é o período. Quanto tempo? Em meses, depende do ano. Então, a taxa e o tempo, elas têm que estar na mesma unidade. E o montante final vai ser quanto? Nós teremos então aí uma soma. Observem na nossa próxima imagem. O montante, que é o valor final, vai ser igual ao capital, o valor inicial, mais os juros que você acabou de calcular com aquela expressão, tá? Então, você pode aí calcular os juros, depois só fazer a soma. Tudo bem? Como a gente pode aplicar isso? Lembrando que taxa e tempo tem que estar na mesma unidade. Por isso, nós trouxemos aí uma dica para vocês. Então, muita atenção nessa hora. Uma dica para o cálculo de juros é observar as unidades da taxa e do tempo. A taxa e o tempo devem estar na mesma unidade. Se a taxa estiver em ano, o tempo também deve estar em ano. Se a taxa estiver em mês, o tempo também deve estar em mês. Se a taxa está em semestre, o tempo também deverá estar em semestre. Então, algumas vezes será necessário fazer a conversão para a mesma unidade. Lembre-se que um ano é igual a 12 meses, um semestre é igual a 6 meses, e assim por diante. Ok, sabendo então dessa dica, nós iremos agora a uma aplicação. Então, vamos à nossa cartela? Esse primeiro exemplo diz assim: uma pessoa aplicou capital de R$700 a uma taxa de 36% ao ano. Vamos lá, 700 a uma taxa de 36% ao ano durante 10 meses. Determine os juros e o montante dessa aplicação. Então, precisamos dessas informações, mas observem que a taxa está em ano e o tempo está em meses. Então, nós vamos ter aí que colocar em uma mesma unidade, certo? Vamos organizar então esses dados, vamos colocar eles aqui em destaque para que a gente possa substituir na expressão. Capital, que é o C, 700. O tempo, 10 meses. A taxa, 36% ao ano. Vou passar isso para o mês. Um ano tem 12 meses, então 36 dividido por 12 dá 3% ao mês. Mas a gente passa isso para decimal. 3% é 3 por 100, 3 dividido por 100. Então, nós temos 2 zeros, 2 casas decimais, 0,03. Agora, nós podemos substituir na expressão de juros simples, ok? Vamos colocar esses valores lá. Então, ficará da seguinte forma: capital vezes o I, que é a taxa, vezes o tempo. Então, ficará 700 vezes 0,03 vezes 10. Vou logo multiplicar aqui, porque toda multiplicação por 10, um zero. Então, a gente vai aqui, aumentar uma casa. A vírgula está aqui, a vírgula vem para cá, ok? Então, olha como fica. 0,03 vezes 10, anda uma casa, fica 0,3. Esse valor vezes 700, nós temos aí o total. Juros, 210. Isso é o valor dos juros. Mas e o montante? O total final ficaria quanto? Você vai apenas somar. Você vai somar
o capital inicial, né, mais os juros. Ou seja, o capital foi 700 e o juro gerado foi 210. Somando, nós temos um montante de R$ 910. E eu escrevo isso de forma organizada para a resposta daquele exemplo, certo? Então, o valor dos juros da aplicação é R$ 210 e o montante a ser resgatado é R$ 910. Então, tá aí então, o exemplo de aplicação em que os juros é o mocinho, certo? Você está ganhando por isso. É uma boa aplicação, mas esses valores não são muito usados em juros simples, tá? Geralmente, quando é aplicação, é usado juros compostos, mas trazemos aqui um exemplo para vocês, tá? Então, atenção também, porque você pode colocar essas duas expressões aqui juntas, tá? Eu posso calcular tudo em uma expressão só, professora? Pode. Se você não quiser fazer separado, a gente usa da seguinte forma. Você vai juntar capital mais os juros. Mas quem é os juros mesmo? Capital vezes a taxa vezes o tempo. O que a gente faz aqui? Usa aí o recurso matemático, ó, coloca o C em evidência e aí você vai dividir, então, todos esses valores pelo C que está em evidência. Então, C dividido por C, isso vai ser igual a 1. E aqui também, ó, C e T dividido por C, sobra só quem? O I vezes o T, tá bom? Então, a gente pode utilizar essa expressão aqui, ó, já dá o resultado final. O que é essa expressão? É a mesma que nós usamos anterior, só que aqui já está as duas juntas, ok? Então, esse é um exemplo aí de juros simples. Professora, como isso se comporta na forma gráfica? Então, observe lá no início que a gente viu que tinha ali uma reta, certo? Então, você observa que o valor sempre é acrescentado na mesma quantidade, tá? Juros simples, ele incide sobre o valor inicial, ele não muda. Então, quando você representa isso da forma gráfica, você verifica que isso vai ser uma função afim. Como assim? Nós vamos colocar esse exemplo aí, que está aumentando R$ 20 todo mês, em um gráfico para que você possa observar. Então, vamos à nossa cartela. Olha aí o gráfico do juros simples. Nós temos, então, aí, no início, ó, um mês, no primeiro, o valor inicial aqui no zero era quanto? 700. No primeiro mês, isso passou a valer quanto? Passou a valer 720. Depois, foi aumentando de 20 em 20. Então, esse é um exemplo aí de um gráfico que significa que é uma função afim, ou seja, é uma reta. Então, está sendo aí acrescentado sempre o mesmo valor. Então, o gráfico de juros simples, nós vamos trazer aqui uma frase para vocês. Atenção! A expressão de juros simples é uma função afim. Desta forma, o valor do montante cresce linearmente em função do tempo. Ok? Então, fica claro aí a relação entre juros simples e função afim. Juros simples é um exemplo de função afim. Professora, sabemos já sobre os juros simples, mas e os juros compostos? O que são? Trouxemos aqui uma imagem para vocês. Olha a situação dessa pessoa, tá? Porque os juros compostos, ele gera uma bola de neve. Olha aí, ó, ele começou ali com valor e esse valor está crescendo muito rápido. Por quê? Porque nos juros compostos, a taxa ela é calculada em cima do acumulado da dívida ou do valor aplicado. Estamos falando então de juros sobre juros. Observe nessa imagem que isso significa que o capital inicial ele é usado como base só para o início. Depois, a base não será o valor inicial, vai ser o último valor com os juros, tá? Então, nesse caso, os juros compostos, eles são excelentes para investimentos a longo prazo. Então, se você quer fazer o seu dinheiro render, você pode aplicar ele em operações que usem os juros compostos, como o Tesouro Direto, existem outras coisas também que fazem isso gerar em juros compostos, né? O rendimento, a rentabilidade, você pode usar em CDBs também, não precisa ser valores altos, porque como é a longo prazo, com certeza esse tempo vai passar do mesmo jeito. Mas se você colocar esses valores, isso pode gerar
juros sobre juros. E quando você está investindo, isso é muito bom. Então, olhem aí na tela para que a gente possa lembrar. Juros compostos é o que então? Inicia com o capital inicial, somente. Mas depois, ele é calculado sobre o valor corrigido, tá? Lembra, juros sobre juros. Por isso que eu deixei aí em destaque. E o que mais também? Esse tipo de sistema, eles são excelentes em investimentos a longo prazo, porque quando maior o tempo, mais juros isso vai gerando, tá ok? Como nós podemos fazer isso? Como a gente pode, né, aplicar isso ao nosso dia a dia? Atenção aí à nossa cartela, então. Um exemplo, tá, de juros compostos. Então, considere que você tenha aplicado R$1.000 no seu banco pelo prazo de 4 anos com uma taxa de juros de 4% ao ano no regime de juros compostos. Então, como ficaria isso? Então, vamos lá para essa tabelinha aí que está bem detalhada. Atenção! Temos nessa tabela aí o crescimento de R$1.000 a juros compostos de 4% ao ano. Então, nós temos aí 4 anos, certo? Atenção, então, aqui. O valor inicial foi quanto? 1.000. Depois de um ano, né, foi aplicado a taxa de 4%. Mas 4%, isso é quanto em decimal? Ora, 4% é 4 sobre 100. E 4 sobre 100 é 0,04. Então, o que a gente faz para saber quanto de juros vai ser gerado? Você pega essa taxa e multiplica pelo valor inicial. 0,04 vezes 1.000. Ou seja, o valor de juros vai ser igual a 40. Então, você pega esse valor aqui e você acrescenta ao valor inicial. Então, nós temos aí um total no final do ano de R$1.040. E agora, no segundo ano, vai aumentar esses R$40 novamente? Não, atenção aí, muita atenção. O que vai aumentar? Vai aumentar mais, porque agora nós vamos calcular o 4%, né, 0,04, em cima deste valor já com juros. Então, você vai multiplicar 4% por 1.040 e não por 1.000. Então, vai gerar uns juros de 41,60. Somando com o que já tinha, né, 1.040, então você vai ter um total de R$1.081,60. Olha só como já muda a situação. No próximo período, você vai calcular agora quanto? Agora o valor não é mais 1.000, o valor é 1.081. E você vai multiplicar novamente a taxa por esse R$1.081,60. Agora gerou um juros de 43,26. O total no final desse ano vai ser R$1.124,86. Olha só como a situação é muito melhor quando você inverte o valor, em vez de você pegar isso emprestado, tá? Então, muita atenção, porque aí no final, no último ano, você vai ter, então, aí uns juros de R$ 44,99. E o seu montante será de R$ 1.169,85. Ok? Então, olha só como esse crescimento, ele é um bom investimento. Então, isso daí é um exemplo com R$1.000, mas você pode utilizar valores muito menores, tá? Quando você está fazendo uma aplicação financeira, isso é muito bom. Quando você está pegando emprestado, não é tão bom assim, tá? Então, atenção, professora, toda vez eu vou ter que fazer todo esse cálculo, multiplicar a taxa, toda vez fazer essa soma, fazer essa tabela, não. Nós temos aqui uma expressão que vai lhe ajudar aí para calcular esse tipo de juros, tá? Os juros compostos. Nós temos aqui ao meu lado a expressão. Então, a expressão diz assim, ó, que o M, o montante, vai ser igual ao C, que é o capital, o valor que você utilizou no início, vezes 1 mais a taxa elevado ali ao período, tá bom? Esse N é o número de períodos, que a gente chama de tempo, tá ok? Então, é apenas essa expressão. Então, você vai usar ali um expoente, nesse expoente vai ter o tempo, certo? Podemos aplicar isso em uma questão que eu trouxe para vocês. Temos um VT, muita atenção nessa hora.
Um pequeno investidor decide realizar uma aplicação no Tesouro Direto, um fundo de investimento pouco arriscado, porém que rende mais que a poupança tradicional. Considerando-se que tal investimento rende aproximadamente 7% ao ano no regime de juros compostos, quanto uma aplicação de R$ 100 renderia ao final de 2 anos? Letra A, R$ 13,85. Letra B, R$ 14. Letra C, R$ 14,49. Letra D, R$ 15,23. Ou letra E, R$ 15,78. Ok, então tá aí a nossa questão e para que a gente não tenha dúvida, nós vamos colocar ela também na cartela e a gente vai resolver com essa expressão aqui, tá? Vamos lá então? A mesma questão na cartela, nós vamos então pegar esses dados e vamos substituir na expressão de juros compostos. O que nós temos aqui, que foi aplicado aí um valor de 100, que renderia quanto? Olha só, 7% ao ano. Tá falando aqui que é no sistema de juros compostos. E o período, quanto tempo vai ficar? 2 anos. Ah, lembrando que esse sistema ele é bom quando é por muito tempo, tá? A longo prazo. Mas trouxemos aqui 2 anos só para vocês verificarem como a gente utiliza na expressão de juros compostos. Vamos substituir então esses valores na nossa expressão? Atenção então aqui na nossa cartela. A expressão é essa. Vamos colocar no lugar do C o valor que ele quer aplicar, R$ 100. No lugar aí da taxa, 7% ao ano, nós sabemos que é 7 sobre 100 e 7 sobre 100 é igual a 0,07, tá? Não esqueçam de passar isso para a decimal. E o tempo? O tempo, 2 anos. Então, a taxa está ao ano e o tempo também está ao ano. Então, tudo certo, não precisamos fazer nenhuma modificação aí. Basta substituirmos na expressão. Substituindo, então, o que a gente resolve primeiro? O que está dentro do parênteses. Então, nós temos 1 mais 0,07. E aí é simples, né? Vai ficar 1,07 ao quadrado. A gente continua resolvendo o parênteses. Nós iremos, então, fazer 1,07 vezes ele mesmo. O resultado vai ser igual a 1,1449. Multiplicando esse valor por 100, agora ficou mais simples. Por quê? Porque se eu tenho 2 zeros, eu acrescento 2 casas decimais. A vírgula vai ficar aqui, ó. Então, o resultado, eu tenho aí R$ 114,49. Respondeu a pergunta? Não. Vamos lá. Muita calma nessa hora, porque ele está perguntando qual foi o rendimento. Ora, se ele está perguntando o rendimento é dado pela subtração entre o montante e o capital inicial. Qual a diferença entre o que ele começou e o que ele terminou? Aí a gente faz só uma subtração. Subtrai, então, aí o montante do capital. Nós temos, então, 114,49 menos 100. Isso daí também é simples, né, de se resolver. Então, o rendimento foi R$ 14,49, certo? Então, tá aí. A alternativa correta, então, é a letra C, ok? E o que podemos observar, então, desse tipo de sistema? Olha só, eu quero que vocês observem aqui comigo. Na expressão de juros compostos, lembre que eu tenho ali um expoente. O tempo está no expoente. Quando eu tenho esse tipo de situação, que função isso nos lembra? Isso nos lembra a função exponencial. Então, a gente vai ver aqui a diferença entre um juros e outro. Já que ele é exponencial, a gente sabe que a curva, né, é rápido que cresce. Só que isso precisa aí de um longo período, por isso que fala que ele é um forte aliado a investimentos a longo prazo, tá ok? Então, você pode começar com um valor bem baixo, que isso vai render muito ao longo do tempo, tá? Vamos a um gráfico para a gente observar a diferença dos juros simples e juros compostos. Olha aí, na linha azul nós temos os juros simples e na linha laranja nós temos os juros compostos. Os dois estão no mesmo período.
E a aplicação, ó, é de R$100. Começou com quanto? Começou com R$100, mas pode ser um valor menor. E o tempo aqui, ó, começamos aqui e paramos aqui no 11, mas isso continua, 12, 13 e assim por diante. Vamos verificar aqui, depois de 11, digamos que sejam 11 meses. Nos juros simples, estaria aqui por volta, ó, próximo a 150. Nos juros compostos, estaria já aqui, ó, no valor de 200. Olha a diferença, tá? Então, observem que os juros compostos, o crescimento, ele é exponencial. É algo que cresce muito rápido. Os juros simples, ele não vai crescer tão rápido porque sempre é aquele mesmo valor, lembram? Então, para aplicações, o melhor é juros compostos. E se você for fazer empréstimos, isso não vale a pena, porque isso vai gerando, lembra da imagem lá do homem catando lá os valores? Isso gera uma bola de neve. Então, muita atenção nesses casos, tá? A gente tem aí diversas operações financeiras. Então, fuja, se for para pagar, fuja e verifique quais são as melhores alternativas, tá? Para que você não caia nessa cilada de pagar juros sobre juros. Mas, se for para investir, existem aí vários tipos de investimento. Investimento que começa com R$20. Então, ao longo do tempo, você pode ir fazendo essa diferença, tá? E acumulando esse montante, porque daqui a um certo período, você vai ter aí o rendimento. O seu dinheiro vai estar lá rendendo, ele vai estar trabalhando por você, sem você fazer nada. Você vai estar lá só aplicando e esse dinheiro vai gerando juros sobre juros para você, tá? Então, existem diversas aplicações. Eu convido vocês a estudarem sobre isso, a pesquisarem, tá? E utilizarem a seu favor. Lembre lá do início da nossa aula, juros, vilão ou mocinho? Depende do que você está fazendo, depende da operação financeira que você escolhe fazer com eles. Então, quando você tem um problema que você precisa resolver, geralmente na questão, geralmente não, em todas elas vai estar escrito qual é o sistema de juros. Então, se ele pedir para você calcular, calcule esse valor depois de tanto tempo, ele vai falar no sistema de juros simples ou no sistema de juros compostos. Se for juros compostos, você vai utilizar essa expressão, certo? Verifique lá a taxa e o tempo, se eles estão no mesmo período. Se não estiverem, você vai ter que colocar, tá, para o mesmo período. Se estiver falando que é juros simples, aí a expressão é um pouco mais simples, né? Porque você tem ali o J, que é igual a capital vezes o I vezes o tempo. Não tem expoente. Você vai fazer uma multiplicação direta e para calcular o montante, você vai apenas fazer essa soma. Tá ok? Espero que tenha ficado claro para todos vocês. Eu agradeço muito a atenção e nós vamos finalizar a nossa aula por aqui. Até a próxima!